Olá, futuro universitário, tudo bem? Hoje eu trago mais uma questão resolvida para você. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a questão 51 da prova do Enem 2015, segunda aplicação. Eu trago essa questão por solicitação de uma seguidora aí do meu blog e também do meu canal do YouTube, Tayane. Então, Tayane, muito obrigado aí pela sua participação e por solicitar essa resolução. E quem está assistindo, solicite também, participe do nosso canal, solicitando as questões que você queira que eu responda. Inclusive, você pode mandar aqui algumas questões para o meu e-mail, certo? Do química@saberenemquimicafisica.com.br e você manda a solicitação que aí eu respondo a sua questão, ok? Então vamos lá resolver essa questão. O que é que diz a questão 51? A questão 51 fala assim: o cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcocita, certo? É um sulfeto de cobre, Cu2S. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o oxigênio, produzindo SO2, conforme a equação química. E ele dá uma equação química aqui. Essa equação química aqui ela já está balanceada, certo? Então ele dá o sulfeto de cobre reagindo com oxigênio, dando o cobre e o SO2 gasoso. Aí ele dá algumas informações aqui importantes. Ó. As massas molares dos elementos cobre e enxofre são respectivamente iguais a 63,5 gramas por mol e 32 gramas por mol. E ele diz assim: considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80%, a massa em gramas do minério necessário para a obtenção do cobre é igual a... Então, qual é o objetivo da questão? Ele quer obter o metal. Que metal é esse? É o cobre. Só que ele quer obter o cobre em que quantidade? Em 16 mols desse metal, a partir de uma certa concentração de minério de sulfeto de cobre, considerando que o rendimento dessa reação é 80%, ok? Então vamos lá resolver essa questão. Primeira coisa que você tem que saber, lembre-se sempre, questões de estequiometria, a gente tem que olhar a nossa equação balanceada. Então, analisando essa equação aqui balanceada, a gente percebe o seguinte, que 1 mol, aqui os coeficientes estequiométricos já estão balanceados, então aqui tem 1 mol de sulfeto de cobre, 1 mol de oxigênio, 2 mols de cobre e 1 mol de SO2. Então, o que é que essa equação aqui nos mostra? Que para cada 1 mol de sulfeto de cobre, são produzidos 2 mols de cobre, certo? E aí é onde está a questão, porque na questão do enunciado ele quer obter 16 mols, certo? Então, se 1 mol de sulfato de cobre, de sulfeto de cobre, produz 2 mols de cobre, para eu obter 16 mols, eu vou precisar de X de quantidade de mols de sulfeto de cobre. Fazendo o meio pelos extremos aqui, eu tenho então que meu X vai ser 16 vezes 1 dividido por 2, o que vai me dar 8 mols. Então eu preciso que efetivamente reaja 8 mols de sulfeto de cobre para eu conseguir obter o dobro, 16 mols de cobre, ok? Por conta dessa estequiometria 1:2, certo? Só que a grande sacada aqui é que ele diz que o rendimento da reação é 80%. Isso quer dizer que se você pegou uma certa quantidade de sulfeto de cobre, você pegou lá, não foi todo esse sulfeto de cobre que reagiu, mas sim apenas 80% dele. Então, em termos de matemática, o que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que 80% de um valor de sulfeto de cobre, ou seja, 80% de cobre, ou 0,8 de cobre, é igual a 8. Por que 8? Porque 8 foi a quantidade que a gente viu aqui pela estequiometria que efetivamente reagiu. Efetivamente reagiu para produzir os 16 mols. Pronto, se a gente pega e isola então aqui a quantidade de cobre, de sulfeto de cobre que a gente precisa, e passa para lá o 0,8 dividindo, a gente vai ter 8 dividido por 0,8, que vai ser 10 mols. Isso quer dizer então que a quantidade de sulfeto de cobre em mols que entrou na reação foi 10 mols. Mas desses 10 mols aqui, só reagiram efetivamente 80%. Quanto é 80% de 10? 8. Então, realmente só reagiu os 8 mols. A partir dessa reação de 8 mols, conseguiu produzir os 16 mols de cobre
e sobrou em excesso 2 mols de sulfeto de cobre, que essa quantidade aqui, esses 2 mols não reagiu. Então, ó, que quantidade foi essa inicial de sulfeto de cobre? 10 mols, certo? Só que ele quer saber essa quantidade inicial de sulfeto de cobre em massa, e a gente está obtendo em mol. Então, eu preciso transformar esse mol para massa, ou seja, para grama. Como é que eu faço isso? Utilizando a massa molar do sulfeto de cobre. Então, ó, eu preciso calcular a massa molar do sulfeto de cobre, né? E como é que eu calculo isso? Como eu tenho 2 átomos de cobre e 1 átomo de enxofre, basta eu então calcular a massa molar do sulfeto de cobre como sendo 2 vezes a massa molar do cobre mais 1 vez a massa molar do enxofre. Como ele deu no enunciado que a massa molar do cobre é de 63,5 e do enxofre é 32, quando eu faço 2 vezes 63,5 mais 1 vezes 32, eu vou ter 127 mais 32, que dá 159 gramas por mol. Então, ó, 1 mol, 159 gramas por mol aqui é a massa molar. Isso quer dizer que 1 mol de sulfeto de cobre tem uma massa de 159 gramas. Mas eu coloquei quanto lá no início da reação? Eu botei 10 mols. Então, para obter 10 mols, eu preciso então de 10 vezes 159 gramas. Né? Então, a minha massa, ó, como foi utilizado 10 mols, como foram utilizados 10 mols de sulfeto de cobre e cada mol tem 159 gramas, então a minha massa de sulfeto de cobre vai ser quanto? 10 vezes 159, o que dá 1.590 gramas de sulfeto de cobre. Então, com isso, ó, o gabarito da nossa questão fica sendo a letra C. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado aí, Tayane, com essa questão. E fica aí. Se você gostou da resolução, se inscreva em nosso canal, participe dos comentários, mande questões para a gente resolver, certo? Então, foi um prazer, grande abraço e até a próxima videoaula. Valeu!